Boa noite, bem-vindo de volta ao programa Os Arquivos X, nosso programa semanal de mistérios. Semana passada faltamos, não apresentamos um programa devido a uma pequena deficiência pulmonar, respiratória, mas estamos de volta para mais uma vez debatermos, discutirmos, apresentarmos os mistérios profundos do universo aqui no nosso programa. E eu estou aqui com um livro fantástico, o Gênesis Revisitado, de autoria do Dr. Zecharia Sitchin, o mesmo de O 12º Planeta. E eu lembro que este foi o primeiro livro do Dr. Zacarias, da qual eu obtive conhecimento. Estava caminhando um dia pela principal avenida da nossa cidade, Suzano, e naquela época ainda não haviam livrarias nesta nossa pequena cidade do interior, e entrei num antigo bazar, como nós chamávamos antigamente, o papelaria, e numa das prateleiras estava esse livro aqui, exatamente com essa mesma capa. Aliás, isso aqui foi um presente que eu ganhei do nosso querido amigo Vanderlei Dias. Vanderlei, obrigado pelo livro, muito obrigado. E eu estava procurando realmente esse livro com esta capa, aqui do Dr. Zecharia Sitchin. E aqui, na contracapa, Adão foi fruto da primeira experiência genética da história. Da história? Qual história? História, eu completo, História do nosso mundo ou história do universo? Eva foi a primeira receptora de uma cirurgia de transplante de órgãos. Existiam disquetes de computador há 5.000 anos? Como os povos antigos conseguiram descrever com exatidão detalhes sobre o nosso sistema solar? Só agora revelados por espaçonaves que investigam o cosmos? Essas são algumas das perguntas que o Dr. Zecharia Sitchin faz aqui nesta obra, O 12º Planeta. E aqui no capítulo chamado A Semente da Vida, ele diz: de todos os mistérios que a humanidade enfrenta em busca de conhecimento, o maior é chamado mistério da vida. A teoria da evolução explica como a vida se desenvolveu na Terra. Todo o caminho percorrido, desde os primeiros seres unicelulares até o Homo sapiens, mas não explica como a vida começou na Terra. Por trás da questão, estamos sós? Encontra-se a mais fundamental. A vida na Terra é única, inigualada em nosso sistema solar, em nossa galáxia, em todo o universo? Essas são algumas das perguntas que o Dr. Zecharia Sitchin faz aqui nesta obra fantástica chamada 12º Planeta. Aliás, Zecharia, ou Zecharia, é um nome hebreu, que significa lembrado pelo sagrado, por Deus, ou aquele a quem Deus lembrou, recordou. É um nome muito interessante para alguém que publicou um livro questionando as memórias da Terra. Então, nada acontece por acaso neste nosso universo. E enquanto eu vinha para cá, para os estúdios da TV Geração Z, eu tinha algumas questões flutuando na mente. Uma delas foi algo que escreveu Erich von Däniken, ou Erich von Däniken, autor de Eram os Deuses Astronautas? Que, aliás, é uma pergunta. Poucas pessoas notam que Erich von Däniken está perguntando: eram os deuses astronautas? Muito bem. Neste livro, publicado em 1966, em inglês, Chariot of Gods, as carruagens dos deuses, ele formulou uma questão muito interessante, chegando a um número em que ele acredita que a nossa galáxia teria cerca de 18.000 sistemas solares possivelmente habitados. 18.000 sistemas solares possivelmente habitados. Esse número é muito interessante.
O número 18, em Guimatria hebraica, é o valor numérico da palavra Rai. Rai significa vida. E muito tempo antes de Erich von Däniken formular este número, né, de 18 mil sóis, né, com sistemas solares possivelmente habitados, o Talmud, uma discussão dos rabinos místicos, os cabalistas, há 2000 anos, deixou claro, existem 18 mil mundos habitados, que requerem a presença do sagrado diariamente. Os talmudistas, os cabalistas, então discutiram este assunto. Por que esses 18 mil mundos requerem a presença do sagrado diariamente? Então eles responderam, porque certamente eles são habitados, estes mundos. E isso nos leva às questões muito mais interessantes. Se esses 18 mil mundos, se esses 18 mil sóis, a nossa galáxia, que contém sistemas planetários inteiros, são habitados e requerem a presença do divino diariamente, eles também possuem algum tipo de espiritualidade. Claro que o nome não será este, na língua destes povos adâmicos, habitantes da nossa galáxia. Mas certamente, se eles requerem a presença divina, a Shekinah, significa que estes mundos, então, são habitados. Né? Nós estamos agora numa época muito interessante, né, de discussões muito profundas. Né? Uma das discussões mais que populam Facebook adentro, né, e internet afora, é o tema Anunnaki. Né? Ao mesmo tempo em que questões muito interessantes surgem, perguntas mais profundas acerca dos Anunnaki, né? Muitas teorias mirabolantes e sem qualquer tipo de credibilidade também populam, né? O Facebook adentro, a internet afora. Muitas das quais, a maioria deles fakes, mal feitos, histórias mal contadas, que muitas pessoas que se dizem, inclusive, pesquisadores sérios do tema Anunnaki, né, propagam como verdades. Né? Recentemente, agora, surgiu aí algumas fotos publicadas no Facebook, né, de uma suposta base Anunnaki encontrada no Cairo. Ó, que coisa. Né? Quando nós vamos investigar, descobrimos que o quê? É uma base de lançamentos de mísseis abandonada. E não uma estação de pouso, né, aeroporto espacial Anunnaki. Mas tem gente séria, supostamente, né, propagando essas coisas como se fossem verdades. Né? E aí quando você vai e questiona, a pessoa sai pela tangente e diz assim, não, mas eu não afirmei que era. Ah, mas colocou as fotos lá, né, dizendo, aludindo. Né? É interessante, ok. Bom, então, dentro desse contexto todo, eu queria trazer um tema muito interessante. Né? Eu até publiquei no Facebook. O primeiro astronauta. Quem foi? Neil Armstrong, Buzz Aldrin. Né? Foram os primeiros homens, né, fora do nosso planeta a pisar num outro mundo? Ou existiu algum outro ser muito antes de Neil Armstrong e Buzz Aldrin a pisarem em mundos alienígenas? O que você acha? Pois é. Mas há então um primeiro astronauta. E nós vamos falar sobre ele. Né? Esse primeiro astronauta, que aliás que é um assunto que está publicado no nosso livro, os Arquivos X. Claro que não mais com essa capa aqui, né? Já está com uma capa nova, que na verdade é o nosso cenário virtual aqui. É a capa, né, agora dos Arquivos X. A verdade está aqui dentro. E aqui você vai encontrar, né, o tema não só da criação de Adão, né, em Marte, né, mas também de Adão como o primeiro viajante espacial. O primeiro ser a se locomover pelas estrelas adentro
da nossa Via Láctea. Né? Então eu vou pegar aqui o nosso Samsung Galaxy Note 4, né? E vamos lá no nosso blog, né? Comunidade Mística de Queden, e o começo aqui do nosso artigo diz: o Zohar, tal qual você já sabe o que é um texto onde profundos mistérios estão codificados. Tudo o que a ciência, a astrofísica, a mecânica quântica estão revelando já estava nas letras do Zohar. Assim, o próprio Zohar diz que somente aqueles que são da linhagem do rei Davi podem penetrar os mais profundos e secretos mistérios codificados no Zohar. Albert Einstein era da linhagem do rei Davi. Isaac Asimov, né? Autor de Eu, Robô, né? Fundação. O Maharal de Praga, criador da criatura monstruosa, o Golem de Praga. Se você não sabe o que é, está na hora de ler os arquivos X. Né? Também era da linhagem do rei Davi. E o próprio Zohar tem uma linha enigmática acerca do rei Davi, onde diz que os olhos do rei Davi brilhavam com todas as cores do mundo. O que será que isso significa, né? Significa que o rei Davi, David HaMelech, podia ver instantaneamente todos os mistérios do mundo. Se ele batia os olhos em alguma coisa, automaticamente ele prescrutava aquele mistério e o revelava. Né? Esse era um dos segredos do rei Davi. E por isso seu filho, Shlomo HaMelech, o rei Salomão, né? Foi um dos homens, se não o homem mais sábio, né? Do nosso planeta. Né? E é no Zohar que nós encontramos o segredo sobre o primeiro astronauta. Não, eu não me refiro a Neil Armstrong, nem a Buzz Aldrin, que em 1969 pisaram na Lua. Eu me refiro a Adão mesmo. Né? Então vamos começar por um dos aspectos interessantes, né, acerca disso, que é o traje. Nós sabemos, por exemplo, né, fazendo aqui uma paráfrase, que para que Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisassem na Lua, eles precisaram de uma vestimenta, um traje, né, que pudesse suportar a diferença atmosférica, né, da Lua, para que eles não morressem lá. Né? E isso é que o Zohar também nos ensina da seguinte maneira. Né? Está escrito no Zohar: quando Adão habitava o Jardim do Éden superior, não o Jardim do Éden terrestre, olha, estou falando de 2 Éden, né? E não um só, ele estava vestido como os seres, né, extraterrestres, como seres celestiais, né, num brilhante de traje feito da luz superior. Mas quando ele foi deportado do jardim e forçado a atender suas necessidades mundanas, Deus ensinou a ele como fazer túnicas de pele para si próprio. Mas até então, Adão possuía um traje bioluminescente, feito de partículas de luz, né, na qual ele caminhava não só pelo Jardim do Éden, mas também por todos os mundos do Sistema Solar e também por esses 18 mil mundos, dos quais nós falamos aqui, que são habitados, né, e também requerem a presença divina diariamente. Você imagina Adão no meio de seres extraterrestres, galáxia adentro, né, cultuando a espiritualidade junto com esses seres? Já tinha pensado nisso? Então, você está começando a pensar nisto agora. Né? Então, Adão tinha um traje bioluminescente. Segundo os escritos nos dão a entender, né, esse traje, né, bioluminescente era revestido também com queratina. Né? E o que sobrou no nosso corpo de queratina era parte do traje bioluminescente de Adão. Esse traje usado por Adão para poder permanecer no outro mundo, entrar em outros mundos e se locomover, né, em altas velocidades pelo sistema solar e também pela nossa galáxia, né,
era feito de partículas da luz superior, ou seja, uma roupagem feita das centelhas da própria Shekinah, a presença divina. Esta partícula da luz da Shekinah é que hoje é chamada Tachyon, cujo deslocamento supera a velocidade da luz. Desta forma, Adão não só estava protegido, como também podia se deslocar por todo o Jardim do Éden, a galáxia inteira, a uma velocidade acima da velocidade da luz. O Tachyon é chamado na Kabbalah de Or Makif, a luz circundante, ou então esse traje bioluminescente, né? Agora é preciso ter em mente que Adão não tinha esta aparência que nós temos hoje, pois esta forma humana só surgiu a partir de Noé, conforme nos revela o Zohar na Parashat Onônima, né? A Parashat Noach. Pavor e medo de vós virão. Gênesis capítulo 9, verso 2. Daqui em diante vocês terão a imagem do ser humano, pois no começo não havia neles a imagem do ser humano. Então, como é que Adão se parecia? Adão se parecia com os seres que o haviam criado, não os Anunnaki. Presta bem atenção que há uma diferença aqui, né? Mas com os engenheiros celestiais que haviam criado Adão, né? Adão se parecia com eles e Adão possuía asas também, assim como estes seres celestiais. E esta aparência angélica permaneceu até Noé. A partir de Noé, o nosso DNA foi modificado e nós passamos a ter esta aparência, esta imagem que nós possuímos hoje, né? Quando Adão, então, pecou, perdeu este traje bioluminescente, ou seja, a Shekinah deixou de vesti-lo como um tecido bioluminoso e se afastou dele. E esta é a razão do porquê, quando Deus veio passear no jardim, a galáxia, ao questionar Adão onde ele estava, ele respondeu que havia se escondido. Na Torá é dito que ele havia se escondido dentro da árvore do jardim, na lua, a qual a Kabbalah revela ser a Sefirah Yesod, ou seja, a lua. Adão então respondeu ao questionamento do Criador, quando este lhe perguntou onde estava e por que havia se escondido. Então Adão respondeu: eu me escondi porque estou nu. Claro, na cabeça da religião, nos pensamentos, né, da religião, né, Adão, que já estava nu, segundo o pensamento religioso, passou a ver que ele estava nu. Não, Adão não estava nu antes. Adão estava vestido num traje bioluminoso. Mas quando ele pecou, ele perdeu este traje bioluminoso e aí sim ele ficou nu, né? Conforme diz a explicação do Zohar, né? Então, a Torá diz que Deus tomou pele e vestiu Adão e sua mulher. Nas historinhas religiosas, né, aparece Deus matando um cordeirinho, tirando a pele e vestindo Adão e Eva. Esquece essa história. Isso não existe. Isso é realmente uma história sem pé, sem cabeça, né, que criaram, né, os religiosos porque eles não tinham ideia da verdade, do código por trás dessa história. A verdade é que Deus ensinou Adão e Eva como se vestir, né, através do processo da reencarnação nos seres que habitavam outros mundos. A palavra para pele no texto hebreu da Torá é or, que significa pele humana, humanoide, e não pele de animal, porque há um outro termo para pele de animal. Muito bem. E então Adão possuiu um traje, né, bioluminescente, com a qual então ele se deslocava por todo os mundos, né, da galáxia, né, esses 18 mil mundos habitados, né, e estava entre eles, né, e aprendeu com eles, e ensinou a estes seres, e ele também, segundo o Talmud, nos deixa claro, procriou, né, acasalou com fêmeas destes mundos e gerou filhos com elas. E depois esses filhos vieram para cá, para o nosso mundo. E eles são chamados Benei Adam, os filhos de Adão, dos quais
os Anunnaki são uma parte. Sim, é isso que você está ouvindo. Os Anunnaki não criaram Adão. Adão criou os Anunnaki. Né? Os Anunnaki são filhos de Adão. Né? Adão foi criado, como eu expliquei, por seres muito mais, de uma classe muito mais elevada, né? Os engenheiros celestiais, na Torá, quando eles questionam o sagrado, né? Que os havia nomeado para construir Adão, eles dizem, Niyasa Adam, em hebraico significa, deixe-nos criar Adão. Né? Muito bem, nós vamos então agora para o nosso intervalo, né? E voltamos depois, né, na continuidade, com este assunto muito interessante. Então, até daqui a pouco. Hazá e lá. Olá, eu sou Amanda Pereira. Quarta-feira, às 19 horas, ao vivo, aqui na TV GZ, nós temos um encontro marcado. É o nosso Happy Hour, o nosso programa Atualidade TV, com um olhar para a mulher contemporânea, atual, múltipla, ou para você que quer entender um pouquinho mais essa mulher. Olá galera, eu sou Mara Bastos e apresento o programa Em Destaque e venho te fazer um convite super especial. Se você gosta de um programa diferente, divertido com seu artista preferido, seu endereço é aqui. Tudo o que acontece no universo dos famosos, o que eles fazem, o que eles usam, o que eles gostam, é comigo aqui na TV GZ. Tá a fim de embarcar numa viagem no tempo? Anos 70, anos 80, anos 90, tudo isso aqui na sua TV GZ comigo, Rico Colavito. Vem viajar no tempo, vem! Alô, galera do bem? Eu estou aqui para lembrar vocês que toda quarta-feira a gente está apresentando o programa Lucimara Paris sobre os mais diversos assuntos. Mas de cada 15 dias a gente fala sobre os ETs. Eu estou aqui com a maior ufóloga do país, Ângela do Pascoal, esclarecendo várias dúvidas. Você, internauta, pode mandar sua mensagem que a gente vai esclarecer. Eles existem? Eles estão perto ou não? Confira, toda quarta-feira às 21 horas aqui na TV Geração Z. Estamos de volta com o nosso programa Os Arquivos X, aqui pela TV Geração Z. É um nome muito interessante, né? Porque Z é inicial da palavra Zohar, o livro do esplendor. Né? Muito interessante, que não é acaso que nós estamos aqui na TV Geração Z. Né? Queria agradecer aqui aos nossos amigos da técnica, sempre aqui nos ajudando. E olha, o programa sempre sai legal porque tem gente ali do outro lado do vidro que entende muito desse assunto, né? Porque se fosse deixar aqui só comigo, não ia sair programa nenhum, né? Mas então, muito obrigado, gente. Legal. Eu estou aqui com o Zohar, né? Uma edição que dificilmente se acha em lojas hoje, mas talvez você encontre em sebo, né? Chamado Zohar Trechos da Semana, né? E falando então sobre o traje bioluminescente de Adão, né? Adam, em hebraico. Então o Zohar diz, outra explicação, quando a alma se separa do corpo e quer ir para outro mundo, isso acontece toda noite, quando nós dormimos, né? Ela não vai para outro mundo, enquanto não lhe derem outro corpo de luz, ou seja, uma outra vestimenta. E depois então ela pode ir. E isso sabemos através de Eliarro, o profeta Elias, aquele da Bíblia, que tinha 2 corpos, um com o qual ele era visto
embaixo pelos seres humanos, e outro com o qual ele era visto em cima entre os seres celestiais superiores, né? E aqui também tem um segredo sobre a projeção astral, né? Que para nos projetarmos para outras dimensões, nós precisamos, né, de uma vestimenta luminosa, de um outro corpo de luz, porque a alma não pode entrar em qualquer outro mundo nua, sem estar vestida, né? A este outro corpo luminoso dá-se o nome Merkavá. Merkavá, uma palavra que significa carruagem, mas uma carruagem de luz, e não como na palavra Hakav, que também é carruagem, mas um aparato físico, né? Uma carruagem de dimensões, de materiais, né? Talvez ou deste mundo ou de outros mundos, né? Então à noite, a alma, quando ela se separa do corpo, ela pode viajar por muitos mundos. E aí é, inclusive, interessante, vou dar uma dica aqui para vocês que praticam projeção astral, né? Sempre recitar o Salmo, o Terrilim 121, tá? Que protege a alma, né, dos perigos que ela pode vir a enfrentar quando entra nestes outros universos. Muito bem, né? O Terrilim 121, o Salmo 121, que tem um verso que diz: Nelo yanun velo isham shomer Israel, que significa: eis que não cochila nem dorme o guarda de Israel, né? A alma. Muito bem, então voltando à questão do traje bioluminescente de Adão. Aliás, deixa eu fazer aqui um pequeno parênteses que não tem nada a ver com o assunto, mas eu gostaria de explicar uma coisinha aqui. Algumas pessoas perguntam, né, ou escrevem, né, no nosso YouTube, no UOL, alguns até muito bravos, outros invocando, né, coisas divinas da qual não tem o mínimo domínio ou conhecimento, né? Muita gente já escreveu nas minhas entrevistas, né, junto com a Cris de Pascoal. Oi, Cris, né, um abraço, né, para a Kátia também, nossas queridas apresentadoras do programa Enigmas, né, que às vezes, né, algumas pessoas notam que eu faço isso aqui, ó, com os dedos, né? E alguém escreveu assim, né, nessas confusões religiosas por aí: por que será que esse sujeito faz a mão chifrada? Bom, eu não estou vendo nenhum chifre aqui, não sei se você está vendo, né, mas não estou vendo nenhum chifre. Isso aqui é simples, é um mudra, O que é um mudra? Né? Dedo polegar da mão direita refere-se ao sagrado, bendito seja ele. E o dedo indicador da mão direita, a sabedoria. Quando eu conecto o dedo, né, polegar com o dedo, né, aqui, indicador, né, estou trazendo à tona a sabedoria que está oculta na alma. É simplesmente isso. Não estou fazendo uma invocação do Satã, gente. Explicando aqui para a turma, né, que gosta de fazer acusações religiosas aí pelo mundo afora, só porque o que eles estão ouvindo não tem nada a ver com o dogma que eles professam em suas religiões. Muito bem, então voltando ao assunto aqui, né, do traje bioluminescente de Adão, antes que o pessoal da técnica ali avise que o tempo acabou, né? Então vamos voltando aqui, né? Então, voltando na história de que Adão pôde então entrar em muitos mundos, né? O Zohar diz: antes de cometer seu pecado, Adão escutava somente a sabedoria que nos traz a luz do alto. Ele ainda não se havia separado da árvore da vida e consagrava-se ao serviço do seu mestre. Então, Samael, da qual o pessoal apelidou Lúcifer, desceu sobre o dorso da serpente para desviá-lo. Mas como a sua eloquência é mais atraente para a mulher, porque a serpente vinha do princípio feminino, né, apresentou-se a Eva, que levou a mensagem a Adão. Mas veja, essa história de culpar a mulher pelo pecado é uma tolice, tá? Porque Eva simplesmente comunicou a Adão que havia sabedoria
na árvore da penetração do bem e do mal. Mas foi Adão quem resolveu comer demais. O problema não foi comer. O problema foi comer demais. Foi que Adão gostou, né? Quando Adão sucumbiu ao desejo de conhecer as coisas da terra e de estar no meio delas, Adão se desencaminhou. Conheceu o mal e esqueceu o bem. Adão e Eva haviam escutado a voz do céu, compreendido a sabedoria mais alta, mas depois de pecarem, não compreenderam mais nem a voz da terra. O que significa isso? Aqui há uma indicativa de que o Alzheimer, que é uma doença que ataca a glândula pineal, né, foi causada pela queda de Adão. Então a desconexão do divino, né, é um problema que foi causado por Adão. Então nós temos que voltar a desenvolver, né, a nossa glândula pineal, ou seja, refazer a conexão com o divino. Quando Adão foi expulso do Éden, ele foi enviado à mais baixa das 7 terras, chamada Eretz. Isso aqui é Júpiter. E isso está escrito aqui, ó. Ela está cheia de sombras, pois a luz nunca penetra ali. Você sabe que a luz não penetra lá dentro, né, do planeta Júpiter, né, por causa daquelas nuvens densas, né? Adão se assustou e por misericórdia foi-lhe permitido ver a espada flamejante. Quando a Shabat tinha passado, Adão se arrependeu e foi transportado 1 grau acima para a terra seguinte, chamada Adamá, Marte. Aqui há alguma luz e as constelações são visíveis. Há também o dia e os homens que nela habitam, olha, está escrito aqui no Zohar, há 2000 anos. São muito altos, pois são os filhos de Adão dos 130 anos em que ele viveu com seres femininos. Estão sempre tristes e não conhecem júbilo algum. E às vezes vêm voando à nossa terra e cometem crimes. Sobre esta terra, Adamá, ou Marte, nasceram Caim e Abel. E quando Caim pecou, foi expulso de Adamá. Mas, quando se arrependeu, foi translatado à 6ª terra, chamada Arca, onde havia a luz do sol. Todos esses que vivem em Arca são os descendentes de Caim. Eles têm 2 cabeças, mas não possuem qualquer senso. Quando Adão deu nascimento a Sete, foi levado de Adamá à terra mais alta, que é a nossa terra, chamada Tevel. É a única em que se come pão e representa todos os diferentes aspectos das outras 6 terras, ou seja, ela tem DNA de todos os outros 6 mundos na qual Adão viveu. E há também uma coisa muito interessante aqui, é a única aonde se tem pão, ou seja, o trigo só existe no nosso mundo. E aqui então tem um segredo sobre os crop circles. 5 minutos, querido? Isso? Então tem um segredo sobre os crop circles. Por que que os círculos de implantação sempre aparecem em campos de trigo? Então, para encerrar esse assunto, né, do traje bioluminescente de Adão, eu quero avisá-los que eu decodifiquei 2 desses 2 últimos círculos de implantações que apareceram, um em Prudentópolis, no sul do país, né? Os 2, aliás, e o outro em Ipuaçu, Santa Catarina. E num deles, o de Prudentópolis, há uma mensagem poderosa sobre a corrupção que está vivendo o nosso planeta, a nossa terra aqui, o nosso país. Mas você vai perguntar, peraí, inclusive há menções de livros antigos, como o Sipra de Tzionitá, o livro do mistério oculto, né, que está oculto, escondido dentro do Zohar. Né? Aí você pergunta assim, peraí, esses seres extraterrestres antigos conhecem esses livros que foram dados a nós? Sim, eles conhecem porque eles viveram muitos e muitos anos no meio dos sábios do povo hebreu e aprenderam com eles. E há menções no Zohar acerca destes seres extraterrestres e intraterrenos vivendo entre o povo hebreu e aprendendo sobre a sabedoria da Cabala e também compartilhando dos mistérios e segredos dos seus mundos com os rabis antigos. Há menções e histórias e códigos acerca disso. Então é por isso que esses seres, ou intraterrenos, né, ou extraterrenos, estão usando os livros que foram dados a nós
para falar dos mistérios que estão ocorrendo no nosso mundo, no nosso país, no nosso Brasil, né? Então, tem lá no Facebook, nosso Facebook, né? Deepak Sankara Veda, você vai ver sobre esses 2 últimos Crop Circles, e tem, né, um vídeo no nosso canal no YouTube também, explicando acerca deste Crop Circle de Ipuaçu, Santa Catarina. Nós então chegamos aqui ao fim, né, de hoje do nosso programa Os Arquivos X, e estaremos de volta na semana que vem com mais um poderoso mistério, né, para você que é fã aí do nosso programa Os Arquivos X, né? Então, para você que fica, e eu que vou voltar para Shushan, para Suzano, né? Um grande abraço e Hazá Ilá.